Essa questão diz o seguinte: uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato, e aí lá embaixo tem a figura. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, e de um módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi. Então nós temos aqui uma questão sobre a segunda lei de Newton usando polias. Beleza, como é que a gente vai para resolver essa questão? Bom, a gente começa do começo. Qual que é o começo? O enunciado. O que está acontecendo? O Arquimedes está puxando o navio com uma força F, paralela à direção de movimento, de módulo igual a 400 newtons, beleza? Então é como se o Arquimedes fosse esse F daqui e ele está puxando para cá esse arranjo, ele está puxando a corda para cá e aí lá vem o barco andando no sentido contrário, beleza? Ok. Qual que é a intensidade dessa força F? A intensidade dessa força F é 400 newtons, como diz lá o enunciado. Beleza. E aí, essa força F, por conta da ação das polias, vai ser multiplicada. E essa multiplicação produz aqui, olha, uma outra força que eu vou chamar de F', que é a força F multiplicada pelas polias. Beleza. O que mais? O que mais é o seguinte, que esse barco não quer se mexer, por conta do atrito que tem com o chão. Então, essa força F', ela está superando uma força de atrito que está acontecendo entre o barco e o solo. Vou chamar de FAT, força de atrito. E claro, a força de atrito só aparece quando nós temos uma força normal. E a força normal é a força que o solo está fazendo sobre o navio. Só que essa força normal só aparece se o navio pressionar o solo. E claro, ele pressiona o solo porque a gravidade puxa o navio em direção ao centro da Terra, só que ele não atravessa o chão. Então ele acaba apertando o chão e o chão empurra ele de volta para cima com essa força normal. Então ainda tem a força peso. Para não poluir muito o desenho, eu vou desenhar essa força peso de amarelo aqui dentro do bloco. Pronto. E agora nós temos o nosso sistema completo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é usar a segunda lei de Newton para determinar qual é a intensidade da força F'. Como que a gente faz isso? Olhando para a figura com atenção. Olha só. Existem forças na vertical e existem forças na horizontal. O movimento do navio vai ser todo na horizontal. Então a gente está interessado só nessa porção horizontal do movimento. Então a gente escreve a segunda lei só para essa parte horizontal, só para essa componente. Beleza, a primeira coisa que tem que fazer é escolher o nosso referencial. Vou escolher o seguinte: todo mundo que aponta para a direita vai ser positivo. Então, todo mundo que aponta para a esquerda vai ser negativo como consequência. Legal. O que diz a segunda lei de Newton? Diz o seguinte: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza, e agora? E agora é o seguinte: qual que é a força resultante no eixo horizontal? Nós temos duas forças, o atrito e F'. Só que o atrito aponta para a direita. Então, de acordo com o meu referencial, ele vai entrar na equação com sinal de mais. Então, fica força de atrito menos força F' sendo igual a massa vezes a aceleração. Beleza, olha só. Se tem movimento, o que está acontecendo aqui? Se há movimento, no mínimo, essa força F' é igual à força de atrito. Ou seja, no mínimo, a aceleração é igual a zero. Essa é a situação onde a força F' tem que ser a menor possível. Se ele quisesse puxar o barco e ainda fazer isso muito rápido, ele teria que aplicar uma força muito maior. Então, vamos ajudar aqui o Arquimedes e vamos supor que ele puxou o barco da maneira mais lenta possível. Ou seja, ele puxou o barco com aceleração zero. Ele está puxando o barco com velocidade constante. Lembra que existe um movimento com aceleração zero, só não muda a velocidade.
É um movimento uniforme. Beleza. Nessa situação, a força de atrito menos a força F' é igual a zero. Por quê? Porque a aceleração é igual a zero por hipótese para ajudar o Arquimedes. E aí, nesse caso, nós descobrimos o seguinte. A força F' tem a mesma intensidade da força de atrito. E qual a intensidade da força de atrito? Bom, a gente sabe que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. No caso, a intensidade da força de atrito. E aí? E agora? E agora, olha só. O coeficiente de atrito é igual a 0,8, tá aqui no enunciado. E a gente sabe a força normal também. Vou falar já já como é que a gente descobre ela. Então, 0,8 vezes a força normal. Olha só. Olha para o eixo vertical. Não tem movimento nesse eixo. Se não tem movimento nesse eixo, o navio não está nem subindo nem descendo, isso quer dizer o seguinte, que a força resultante nesse eixo é igual a zero. Ou seja, ele está parado sobre a superfície da Terra nesse eixo vertical e ele vai continuar parado, ele só vai se mexer para a direita ou para a esquerda. O que isso implica? Isso implica que, pelo nosso desenho mesmo, dá para ver que a força normal é igual à força peso. Beleza? Essas duas forças aqui estão se compensando. Então, 0,8 vezes a força peso. E a força peso, a gente sabe calcular direitinho, é M vezes G. Mas quanto que é M? Está lá no enunciado também. Aqui, ó, 3.000 kg, beleza? Então, a gente vai ter o seguinte. F' vai ser igual a 0,8 vezes M, 3.000 kg, vezes G. E o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Está lá no enunciado também, só que isso daí deve estar na tua cabeça já, porque a gente usa o tempo todo. Quanto que dá isso? Olha, eu vou multiplicar primeiro o 10 com 0,8. Isso dá 8. Depois eu multiplico por 3.000. Como é que faz essa conta bem rápido? Olha só. Quanto é que é 3 vezes 8? 24. Rapidinho na tabuada. Quantos zeros tinham aqui? 3. Então completa lá. Ou seja, a força F' tem uma intensidade de 24.000 newtons. Beleza, esse primeiro resultado é importante. Agora eu vou limpar o quadro para a gente conseguir decidir agora quantas polias são necessárias para multiplicar a força F de modo que a gente chegue pelo menos até a força F'. Pronto. E agora, como é que a gente calcula o número de polias? Olha só, você tem que lembrar do seguinte. Cada polia móvel do seu sistema duplica a força que sai lá no final. Ou seja, essa força F' ela vai ser igual a 2 elevado ao número de polias móveis vezes a força F, que é a força original. Portanto, a força F' vai ser igual a 2 elevado a N vezes 400. E agora? Agora olha só. Tem um negocinho, um detalhe importante aqui, que essa força F' que a gente calculou é a força mínima para conseguir arrastar o navio, certo? É pelo menos isso. Então, não tem problema se a força que sai das polias, que eu chamei de F' de novo, for um pouco maior do que 24.000. Ou seja, a equação que a gente vai resolver, então, vai ser 24.000 tem que ser ou menor ou igual a 2 elevado a N vezes 400. Do lado direito dessa equação, nós temos a força multiplicada pelas polias. Do lado esquerdo, a força mínima para conseguir arrastar esse barco, certo? E agora nós temos que resolver essa equação. Como é que a gente faz isso? Já começa aqui cortando os zeros, 2 de cada lado, e esse 4 que está aqui do lado direito multiplicando vai para lá, dividindo. E aí fica 240 dividido por 4 é menor ou igual a 2 elevado a N. 240 dividido por 4 dá 60. É só você simplificar 2 vezes por 2 que você vê. Beleza, como é que resolve agora essa inequação? Olha só, o N é o número de polias. Não dá para você ter meia polia, assim como não dá para você cavar meio buraco. Então, esse N é um número inteiro. E aí nós podemos literalmente chutar até encontrar a N que serve para essa questão. Vamos lá. N igual a 1 não dá, porque 2 elevado a 1 é 2. N igual a 2 também não vai, porque isso dá 4. N igual a 3 também não, porque dá 8. N igual a 4 também não, porque dá 16. N igual a 5 também não vai, porque é 32. E o N igual a 6 deu 64. Resolvemos o problema. Portanto, esse N nessa inequação, ele tem que ser maior ou igual
do que 6. Beleza? Então, qual que foi o número mínimo de polias necessárias? 6. Resposta, letra B.